Caros educadores, como vocês sabem, o tema da alfabetização é sempre oportuno. Se não fosse pelos milhares de analfabetos e pelos baixos índices de letramento no país, seria porque até mesmo quando a gente é bem-sucedido, ou seja, quando a gente consegue ensinar a ler e escrever, nem sempre a gente garante o vínculo da criança com a língua escrita. Essa possibilidade de se aventurar, de gostar da língua escrita e desenvolver hábitos de leitura e escrita. Vocês sabem que eu desenvolvi uma pesquisa com crianças de periferia aqui em São Paulo, crianças que supostamente tinham problemas para aprender a ler e escrever, e eu perguntava para eles, o que é alfabetização? Por que a gente tem que se alfabetizar? E como isso acontece? E eles me respondiam, a alfabetização é a gente conhecer as letrinhas e saber escrever direito para fazer a lição. Portanto, eles aludiam estritamente aos objetivos escolares. Eles diziam, a gente tem que se alfabetizar para ser alguém na vida, para conseguir um emprego. Claro, coisas que são importantes, mas a verdade é que eles vislumbravam os ganhos da alfabetização a longuíssimo prazo e não vislumbravam uma razão para aprender hoje, para se aventurar na língua escrita hoje. E sobre o como aprender, eles diziam, é assim, a gente junta letras para formar palavras, a gente junta palavras para formar frases e a gente copia as palavras que a gente não sabe e aí a gente aprende. Veja, nessa perspectiva, eles vislumbravam a aprendizagem da língua escrita estritamente pela aquisição do sistema. A prática pedagógica está embrenhada dessas concepções, porque isso ainda consta em muitas escolas, e mais, porque isso está em muitas diretrizes oficiais do ensino e até mesmo nas avaliações do desempenho escolar, que centram a aprendizagem da língua escrita na aquisição do sistema. Então, a alfabetização, apesar de ser um consenso entre nós, educadores, ela ainda é um campo nebuloso, cheio de dúvidas. E fica aí, então, a pergunta: qual é verdadeiramente o sentido da alfabetização? Qual é o impacto da alfabetização no processo educativo dos alunos? Este livro que hoje eu quero apresentar para vocês é Alfabetização, o que, porquê e como. Nesse livro eu tentei reunir uma série de aspectos que estão dispersos na literatura e tentei juntar coisas importantes como, por exemplo, conceitos de língua e de linguagem, conceitos sobre o letramento, os letramentos, os desafios de produzir textos, de ler, de interpretar textos, os mecanismos do aprender e também do não aprender e, finalmente, a questão de uma análise dos problemas do ensino e das estratégias de formação de professores. Eu tentei reunir neste livro uma série de aspectos que justificam a complexidade da alfabetização. É exatamente porque a alfabetização é um campo muito complexo. E eu estou convencida que se a gente não mudar as concepções, se a gente não tiver uma clareza do que significa esse campo, a gente não muda as práticas e os problemas relacionados ao ensino da língua escrita tendem a se perpetuar. O livro tem um diferencial a mais, que é a disponibilização de uma série de materiais audiovisuais, podcasts, videoaulas, vídeos, com o objetivo de ampliar a temática de cada capítulo e até ampliar o meu diálogo com vocês. Então fica aqui o convite para a leitura desta obra, Alfabetização, o que, porquê e como, que foi recentemente publicado pela SUNS. Eu espero que vocês gostem e que aproveitem. Muito obrigada.